E essa vaza-jato do Alexandre de Moraes, hein? O caso é grave mesmo ou é só espuma? Bom, gente, vamos por partes. O que a Folha mostrou é sério, sim. Os jornalistas tiveram acesso a mensagens mostrando que assistentes do Moraes no Supremo pediam por baixo dos panos para o pessoal de combate à desinformação do TSE relatórios sobre os bolsonaristas que o ministro queria punir. Eram dados públicos tirados das redes, mas a questão não é essa. O problema é que o ministro decidia primeiro quem ele queria punir, encomendava os relatórios para essa equipe dele no TSE e depois incluía o material nos processos como se eles tivessem sido feitos por iniciativa do próprio TSE ou chegado por denúncia anônima. Quando as mensagens apareceram na Folha, o ministro e os colegas do Supremo disseram que estava tudo legal porque o TSE tem poder de polícia, então o Alexandre no TSE também tinha poder de polícia. Se isso é verdade, primeiro, se isso é verdade, por que disfarçar a origem dos relatórios? Os próprios assistentes do Moraes falam o contrário nas mensagens. O juiz Ayrton Vieira, que era o braço direito do Alexandre, diz o seguinte: formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Como que um juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. É o que ele escreve nas mensagens. Em outro momento, o mesmo Vieira pede pro perito do TSE fazer um pente fino na revista Oeste e nas outras revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Mas o cara responde que só encontrou publicações jornalísticas e que não estavam falando nada. Então o Vieira diz assim: use a sua criatividade, quero nem saber. Aí você pode dizer, bom, mas era tudo feito para prender bolsonarista, para prender golpista, gente contra a democracia. Então tá valendo. Será mesmo? Você acha que um juiz com tamanho poder vai usar esse poder apenas pro bem? É por isso que se fala tanto em devido processo legal. É importante que a justiça seja feita de acordo com regras que valem para todo mundo. Você gostaria de saber que está sendo processado por alguém, processado e julgado por alguém que usou a criatividade para produzir um documento contra você? Eu tenho uma fonte do Centrão que costuma brincar que a justiça no Brasil funciona assim: quando a ação é contra o meu inimigo, é Estado de Direito. Se é contra o meu amigo, é Estado policialesco. Tá na hora de a gente começar a pensar sério sobre isso, sem fla-flu ideológico. Vocês não acham, não? Se o STF está recuando, está com medo, Moraes está com medo, e eu vou te mostrar isso agora. Uma jornalista que tem acesso a ministros do STF basicamente fala que eles perceberam que foram longe demais, estão tentando recuar, inclusive estão tentando negociar de alguma forma para que não haja manifestação. Tudo que você precisa explicar é ruim. A conversa entre os dois assessores, eu acho que esse é um ponto importante. Eles levantam ali, hoje essas conversas são públicas por causa da reportagem da Folha de São Paulo, levantam questões que nos fazem pensar. Se eles achavam que tinha algo a ser escondido ou a ser disfarçado, acho que a gente tem que debater o porquê. O segundo ponto, sim, dentro do Supremo, eu também tenho essa apuração, como eu estou contando aqui, de que eles estão fechados, pelo menos de forma pública, com o ministro Moraes, porque aquilo é uma defesa da instituição. Eles acham que se eles não se defenderem publicamente, isso vai abrir brechas, para você ter questionamento e que isso possa levar a algum tipo de nulidade dos processos, e dois, eu sou você amanhã, depois um outro ministro acontece alguma coisa, não tem a defesa ali, a pessoa fica isolada. Então, esse é a grande questão do Supremo hoje. Mas, eu vou repetir aqui, nos bastidores, ministros fazem uma queixa aqui e acolá de que tem prisão que foi muito alongada. Isso. Como eu contei, você deve ter ouvido isso aí também, Valdo. Eu falei com vários ministros ontem no Supremo. Prisões alongadas, como eu citei aqui, inquérito que já era para ter dado um fecho há muito tempo. Dá para ficar com uma investigação aberta sem prazo. A gente cobra aqui o tempo todo processo também que tem pedido de vista, quando teve o limite ali, tem que ter um prazo para você devolver aquilo. Porque senão, cada um põe o seu tempo e acabou. E a sociedade fica esperando em compasso de espera. E três, dito tudo isso, isso não exclui o fato de que sim, isso está sendo usado politicamente no Congresso. Eu, antes de começar o jornal aqui, vocês foram testemunhas, eu estava no telefone com uma fonte das mais importantes lideranças do Centrão, dizendo: Sadi, pra nós tem que aguardar, a gente vai esperar, aliadíssimo de Bolsonaro, mas se a gente puder, a gente vai articular um acordo com o Supremo em busca de uma anistia. Então é óbvio que isso aí vai municiar politicamente, mas isso não tem nada a ver com o fato que a gente está discutindo, porque é um fato. Isso não é uma coisa que nós estamos debatendo que veio do etéreo. Isso aqui é uma reportagem com base em conversas de dois assessores, sendo um braço direito do ministro Moraes, eles levantando questões sobre o trabalho que eles estavam fazendo no TSE. O próprio STF admitindo que errou, foi longe demais, tentando articular e negociar uma possível anistia. O Centrão, que é quem manda mesmo, é o Centrão, também já falando em anistia. Nunca estivemos tão perto, tão próximo de devolver um pouco de estabilidade ao nosso país. Só que pra gente poder ter poder de negociação, é todo mundo nas ruas. Nós poderíamos, dependendo do volume de pessoas nas ruas,
negociar o impeachment do Alexandre de Moraes. Pessoal, quando você vê até jornalistas de extrema esquerda que sempre passam pano para esse sistema que está aí se posicionando dessa forma, quer dizer que a situação ficou insustentável. E como a jornalista Andréa Sade mesma diz, ela tem fontes lá dentro do Supremo e sabe que os ministros já estão revoltados com Moraes e estão sim com medo das mais coisas que vão vir por aí, pessoal. E tem muita notícia aqui que eu vou mostrar pra vocês. O Flávio Dino, representando o STF, tomou a pior decisão de todas. Foi mexer logo no dinheiro, logo em emendas parlamentares do Congresso. O Congresso já iniciou a sua guerra contra o STF. Eles vão fazer uma ofensiva, vou mostrar pra vocês. Então é muito importante que você me ajude a compartilhar, tá, pessoal? E antes de falar dessa matéria, eu trouxe aqui um recado do Bolsonaro bem rápido, porque eu achei importante, que vocês precisam saber o que ele fala aqui. Preste atenção nessas palavras do presidente. Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso e vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte, né? E disputando. Você viu que nesse pequeno trecho, onde é perguntado para Jair Bolsonaro, né, sobre o seu apoio a Ricardo Nunes, ele reafirma: sim, meu apoio é dele, tem um acordo. Eu tenho um acordo. Viram, pessoal? O Bolsonaro, quando entrou no PL, quando foi esquematizar tudo com o Valdemar Costa Neto, provavelmente esse apoio já estava, né, acordado com o Ricardo Nunes. Por isso que Bolsonaro está prestando esse apoio a ele, mas como ele disse aqui, não é o candidato dos sonhos. E elogiou o Marçal. A gente sabe, já saiu nas redes, vídeos antigos do Moraes, né, fazendo algumas críticas a Bolsonaro, junto, né, a Lula também, a Alckmin, a todos esses figurões por aí. Eu não gosto dessas críticas que ele fez a Bolsonaro, acho sim que ele errou nas coisas que ele fez, inclusive tem até foto dele com o Moraes, onde ele foi prestigiar, né, o Moraes em 2022, então assim, o Moraes tem algumas contradições ali, tem, só que hoje em dia, ele se mostra uma pessoa diferente e que tá lutando pela direita, e o Bolsonaro acaba de elogiá-lo, bem na mesma frase onde ele diz que Ricardo Nunes não é o seu candidato preferido, né, o que ele queria de verdade. Então pode ser que isso fique aí como sinal. O Eduardo Bolsonaro também soltou o vídeo dele. Olha, o Ricardo Nunes afundou a sua campanha apoiando a Joyce Hasselmann. Você tá entendendo? Essas pequenas movimentações da direita? Então, a gente pode, né, fazer uma ligação de que, na verdade, a melhor opção talvez seja realmente o Marçal. Então eu queria muito trazer esse vídeo do Bolsonaro para que a gente pudesse mostrar isso aqui, pessoal. E olha só o que eu realmente queria falar com vocês, pessoal. O Congresso vê governo Lula aliado do STF e articula retaliação aos dois poderes. Isso mesmo, olha aqui. Governistas se mobilizam para reduzir a animosidade e Supremo se reúne para discutir o assunto. A cúpula do Congresso avalia que há interferência direta de representantes do governo Lula nas decisões do ministro Flávio Dino, do STF, que levaram à paralisação das emendas parlamentares, abrindo nova frente de desgaste do legislativo com os dois poderes. Isso aqui, pessoal, é bombástico. Estão mexendo no dinheiro dos parlamentares e isso é a única coisa que faz eles realmente se moverem, é colocar a mão no bolso deles. Agora, os parlamentares discutem, como resposta à decisão do Dino, um pacote de medidas mirando o Supremo e o Executivo, o STF e o governo Lula. Faz parte dessa iniciativa um recurso enviado nesta quinta-feira pelo Congresso ao STF, com o apoio de partidos para derrubar liminares do ministro. Dino suspendeu todas as emendas impositivas de deputados e senadores até que o Congresso edite novas regras que garantam transparência e rastreabilidade das verbas. Isso aqui, pessoal, esse termo, onde o Flávio Dino, né, pede a transparência, isso sim é muito favorável pra gente. O povo brasileiro quer que tenha transparência nessas emendas, para onde vai esse dinheiro, mas
Essa briga aqui é muito boa pra gente, porque como o STF acha que manda em tudo, e mexeram bem ali, né, aonde ficam as vespas, acabou pra eles, agora vai causar uma guerra, vai causar uma reação. E por mais que a gente queira a transparência, essa briga do Congresso contra o STF, contra isso é boa pra gente, porque não vão lutar só pra manter, né, essas emendas sem transparência, vão lutar contra o STF. E isso pode dar brechas para derrubar ministros que estão acabando com o Brasil. E isso é muito importante, olha só. O recurso contra a decisão teve assinaturas do presidente da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e respectivamente de presidentes dos partidos políticos PP, União Brasil, Republicanos, PL, PSDB, PDT, PSD, PSDB e MDB. E Solidariedade, né? Vários partidos. O PT de Lula também endossou o documento. O documento foi assinado pelo líder da sigla da Câmara, Odair Cunha, e pelo líder do governo na casa, José Guimarães. Então aqui você vê que até a direita e a esquerda, quando se trata desses políticos que amam o dinheiro, amam essas emendas parlamentares, né, e amam essa falta de transparência, se juntaram para ir contra o STF. E isso a gente não pode desesperar, né? Nossa, mas a direita se juntou com o PT, amigos. O PL, a direita, vai se unir a qualquer plano que tiver para ir contra o STF, porque hoje o STF está com tanto poder que eles mandam em tudo, e a gente precisa derrubar isso. Isso é estrategicamente uma política, né? Além do recurso, líderes e Lira têm discutido outras reações em reuniões reservadas. Uma delas é a apresentação de uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, para restringir quem pode apresentar ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, que muitas vezes questionam decisões legislativas. De acordo com a liderança da casa, essa é uma das queixas recorrentes de Lira. Outro é determinar que cada ministro do governo federal tenha a obrigatoriedade de apresentar bimestralmente na CMO, a Comissão Mista de Orçamento, uma prestação de contas da execução orçamentária de cada pasta. Dessa forma, diz um líder, seria cobrada a transparência também do executivo. Em outra fonte, a oposição pressiona que Lira dê início à tramitação da PEC que limita as decisões individuais de ministros do STF. Então, a direita está aproveitando todo esse caos, toda essa luta do Congresso contra o STF para aprovar também a PEC de limite dos poderes do STF. A matéria foi aprovada em novembro pelo Senado e desde então não andou na Câmara, depende do Lira. Essa iniciativa, no entanto, não foi discutida formalmente entre líderes e Lira, e sim via apelos de parlamentares ao alagoano. Então, ainda está ali, né, na petição, estão pedindo para ele pautar, e se o STF continuar avançando, dobrar a aposta contra o Congresso, é lógico que o Arthur Lira vai acatar e vai dobrar a aposta também contra o STF. Isso é óbvio. Em outra frente, né, a oposição pressiona que Lira dê início, né, eu falei sobre isso. O mal-estar dos cardeais do Congresso com a decisão de Dino foi ampliado nesta quinta-feira com uma declaração do próprio presidente Lula, interpretado por parlamentares como um atentado de que houve participação do executivo nesse movimento do ministro do STF. O presidente afirmou não existir nenhum país do mundo que o Congresso Nacional tenha sequestrado parte do orçamento para ele em detrimento do poder executivo, como ele diz ter ocorrido no Brasil, abre aspas. Então, tivemos agora essa decisão do ministro Flávio Dino, que é plenamente possível estabelecer uma negociação com o Congresso Nacional e fazer com que haja um acordo razoável, fecha aspas, continuou ele. Ainda na quarta, né, dia 14, o Congresso deu duas respostas para mostrar insatisfação com as decisões sobre emendas. Primeiro, deputados adiaram a conclusão da votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, prioritário para o governo. Também não votaram um projeto de lei que cria o programa Acredite
Acredita, que estimula o crédito para empreendedores e famílias de baixa renda. O texto precisa ser votado até o dia 20, quando a medida provisória do Executivo perde validade. Agora, esses projetos só deverão ser votados na última semana de agosto, por causa das eleições municipais. A casa não terá sessões na próxima semana. O segundo movimento veio da CMO, com o judiciário como alvo. O colegiado rejeitou a MP enviada pelo Executivo, que abre um crédito extraordinário de 1,35 bilhão ao judiciário. Eu não sei o que eles queriam com esse dinheiro, né? A decisão precisa ser validada ou não no plenário da Câmara. Então, também mais um conflito depende apenas de Arthur Lira. Então o STF não pode avançar assim acima do Congresso, mas avançaram. O presidente do STF, o Barroso, reclamou da iniciativa em telefonema a Lira. A presidente do STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis, pediu a Pacheco ajuda para evitar o revés, que impacta diretamente em pagamentos do tribunal. Dois líderes governistas minimizam a participação do Executivo nesse processo, afirmando que o governo sofreu reveses com essa decisão na Câmara, citando especificamente o adiamento da votação dos projetos da tributária e do Acredita. Cientes da reação do Congresso, imigrantes do governo e do Supremo tentaram agir para amenizar os atritos. Então, pessoal, é um fato. O pau está quebrando no Congresso e é por causa das ilegalidades de Moraes, por ter colocado idosos, pessoas de bem na cadeia, inocentes, por ter prendido, censurado um tanto de pessoas, por ter exilado jornalistas em outro país? Não, o Congresso somente reagiu quando colocou a mão no bolso. Isso fica claro para o Brasil que quem manda realmente é o povo. Imagina se o povo faz uma greve geral. Não, nós vamos parar tudo e nada vai funcionar nesse país. Eles vão parar de receber o dinheiro no bolso. Isso não dá uma noçãozinha do poder que a gente tem? Por isso que a maior manifestação de todos os tempos vai acontecer no dia 7 de setembro, onde o povo vai mostrar sua força e vai pedir em massa o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Nós precisamos avançar e depois dessa grande manifestação, quando der certo, quando derrubarmos um ministro do Supremo Tribunal Federal, será a primeira vez que um ministro será derrubado, nós vamos provar da nossa força. E aí sim eu acredito que o povo brasileiro vai acordar e vai agir também, futuramente até contra esse Congresso sujo, que sempre se vende pelo dinheiro, que só se move na base do dinheiro. Não podemos deixar isso acontecer, mas no momento, esse atrito para nós, da direita, censurados, que estamos só apanhando faz tempo, é bom, pessoal. No momento, essa pancadaria que está acontecendo é bom, tá ok? Queria muito falar sobre isso. E, pessoal, também falando sobre as ilegalidades do Alexandre de Moraes, muitas pessoas vieram no meu canal falar assim, olha, mas não entendo muito sobre como é o devido processo legal, como tem que ser feito e por que ele cometeu essas ilegalidades. Então eu trouxe um vídeo aqui em que explica corretamente como tem que ser feito e como o Moraes fez e por que isso é crime, por que ele tem que ser parado, olha aí. Como é que funciona o sistema processual criminal no Brasil? Veja assim, acontece um crime, primeiro lugar que vai, delegacia. Lá é um lugar, uma casa lá, onde tem um delegado, ele investiga e ele faz um relatório daquilo ali. Fez o relatório, ele encaminha lá para outra casa, onde tem um promotor. Esse promotor não pode ser o delegado. É uma outra pessoa que vai analisar o trabalho do delegado. Se ele entender que realmente teve o crime, a pessoa praticou, ele vai fazer uma denúncia. E ele vai pegar essa denúncia e manda para uma outra casa, um outro lugar que chama Poder Judiciário. Aqui tem um juiz que até agora não sabe o que está investigando aqui. Esse juiz vai analisar todo esse trabalho, vai analisar a defesa do réu e ele vai dar uma sentença. Isso tem que acontecer num processo crime. A Justiça Eleitoral ganhou força ou poder de polícia, de acordo com o STF, pode. Veja bem, então eu pego a Justiça Eleitoral e coloco aqui no lugar da delegacia. Tudo que é produzido na Justiça Eleitoral também deveria seguir esse trâmite. Só que o que o Alexandre de Moraes fez, de acordo com as provas que agora existem? Ele atuou como polícia
Ele mesmo providenciou a denúncia pedindo aos relatores, aos assessores dele que produzissem o documento do jeito que ele queria, e eles encaminharam para ele, Alexandre de Moraes, fazer o julgamento. Se isso for institucional, game over para o Brasil. Tudo explicado. Mais desenhado do que isso não tem como. Tem todo um devido processo legal e o juiz vai tomar conhecimento do relatório, do processo, do que está acontecendo só lá no final, aonde ele vai analisar as provas, o relatório que chegou a ele por outras pessoas e aí sim julgar e dar a sentença. Como um juiz pode ser o acusador, o promotor e o juiz? O cara que dá a sentença não pode. Isso fere as leis, fere o devido processo legal. Não pode. Não é porque ele é o excelentíssimo Alexandre de Moraes, que se acha o imperador do Brasil, dono das nossas leis, dono do Brasil. Não pode fazer isso, nem mesmo você, meu amigo. Então, todas as provas incriminam o Alexandre de Moraes. Ele agiu fora do rito, não fez o devido processo legal. E só isso já era o suficiente para anular tudo o que esse ministro fez até hoje, derrubar ele do cargo e já começar a investigar ele para, quem sabe, incriminar mesmo e dar uma sentença pesada para esse homem, porque ele usou o seu poder, usou esse esquema para, ir atrás de muitas pessoas. Só isso já seria o bastante, mas aí vem lá dentro das provas. Como isso acontecia? Mais absurdo ainda. Forja provas. Vai, use a sua criatividade. Pegue falas fora de contexto, faça uma junção e crie um relatório para incriminar. Isso aqui é o triplo, o quadruplo pior ainda. Além do devido processo legal não ser respeitado, a forma como foi feita é totalmente absurda. Então, amigos, o Alexandre de Moraes não pode sair impune dessa. E se o Brasil não acordar dessa vez, já era, acabou, não vamos ter mais chances. Então, por isso que eu faço esse vídeo aqui e peço para vocês me ajudarem a divulgar a manifestação do dia 7 de setembro. O povo precisa estar em peso nas ruas, indo contra o que está acontecendo hoje. E o ministro Alexandre de Moraes ele precisa ser responsabilizado por tudo isso que está acontecendo, tá ok? Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É importante, amigo, muito importante mesmo. Comenta também aqui embaixo onde você fala, qual é a sua cidade, isso é muito importante, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.